Olá, hoje a gente tem aqui a consultora Cristina Borrego, que vai falar com a gente sobre gestão do conhecimento. Cristina é consultora em gestão de documentação e conteúdo e especialista em gestão de conhecimento. O desafio é a gente trazer a matéria gestão do conhecimento em escritórios jurídicos. Pode começar, Cris. Obrigada, Simone. Então, como a Simone disse, vai ser um grande desafio, né, Simone, a gente trabalhar com esse tema. Esse tema foi escolhido porque a gente viu muita oportunidade dos escritórios estarem trabalhando com esse assunto, com essa prática, a adoção dessa prática. E talvez seja a coisa mais importante, a gente conceituar o que vem a ser o conhecimento e o que vem a ser gestão do conhecimento. O conhecimento nada mais é do que uma condensação, um repositório de valores, crenças, percepções, análises, informações, né? Basicamente centradas nos valores subjetivos, ou seja, então quando eu falo conhecimento, eu estou falando daquela produção intelectual que está relacionada ao indivíduo, né? Já a gestão do conhecimento é a prática que, por meio de processos, de metodologias, em que o objetivo é externalizar todo esse conhecimento que está retido no indivíduo. Quando você pensa, para que fazer gestão, né? Quando você pensa no mundo do trabalho, você tem que ter muito claro que você pensa nas empresas, nos escritórios, nas instituições, você tem pessoas produzindo conhecimento, né? No seu fazer diário. Então, o que você tem em termos de gestão é exatamente você externalizar essas práticas, né? Esse conhecimento, para que mais pessoas possam compartilhar aquela informação. A gente entende também que projetos de gestão do conhecimento estão altamente ligados à compreensão, à noção de que conhecimento é um ativo, né? É um ativo daquela instituição, daquela empresa, daquele escritório. Em que medida? Em que medida que você tem ali as informações que caracterizam a marca daquele negócio, aqueles que dão o diferencial daquela marca, né? Que fazem com que os profissionais que lá trabalham desenvolvam soluções que muitas vezes no dia a dia, na produção, em busca dessas respostas, aquele conteúdo, aquele ativo informacional, ele é encarado às vezes como uma coisa não tão importante. Agora, vamos focar especificamente em escritórios. O escritório tem essa produtividade muito acentuada, né? Que você tem um capital intelectual, pessoas produzindo informação. E aí é muito importante, já que a gente usou muitas vezes o termo informação, conhecimento, fazer uma diferenciação, que muito, muito importante mesmo, na medida que hoje tem se usado muita tecnologia. Então, seria interessante nós percebermos que quando você trabalha com gestão do conhecimento, é importante que você tenha 3 conceitos muito básicos que são... eles estão intimamente ligados à questão de você trabalhar com esse universo informacional, que é o dado, que é a informação, que é o conhecimento. Então, quando eu trabalho com dado, eu estou trabalhando basicamente com uma informação que ela é pontual, que ela pode ser obtida produzida por máquina, ela é específica, ela é isolada. E exemplo disso, sei lá, o preço do dólar hoje, a média da temperatura que vai acontecer amanhã em São Paulo, e assim por diante. Então, um dado estatístico, uma porcentagem, X% da população brasileira, né, é isso e aquilo, enfim, você tem um dado. No momento que você pega esse dado e você atribui a ele uma significância, você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com informação. Então, alguém selecionou esse dado, olhou para esse dado, viu nele uma significância, falou, nossa, esse dado ele me diz alguma coisa. Desde as coisas mais simples do dia a dia que a gente tem, e você imagina que essa coisa, por exemplo, que é uma coisa muito específica, quando você vai pra praia e você pergunta para um caiçara, tá um sol, e você fala, nossa, que dia lindo, eu vou ter um fim de semana ótimo. Ele vira para você e fala assim, não, amanhã vai chover. Você fala, esse cara é louco, tá um sol maravilhoso, e aí chove.
Quer dizer, o que faz essa pessoa, diante daquele dado, aquela percepção naquele momento, o que infere a ela o fato de que, o que ela absorve? Será que é a velocidade do vento? Será que é a maré, que ele olha para a maré e vê alguma coisa? Será que ele olhou para o sol ou para o céu? Enfim, o que ele tem como referenciais? Então, esse dado vira uma informação com significância, e do momento que você absorve, e esse é o termo mesmo, é como consumir no bom sentido, você absorve essa informação, você transforma essa informação em nova informação, e você gera mais um ponto de conhecimento. Então, o conhecimento, ele precisa disso, ele precisa ser, ele tem que significar a absorção de uma informação, para que ela tenha para essa pessoa um significado realmente, e a partir daí ele possa trazer uma nova informação. Então existe uma transformação, existe um movimento, tanto é que se usa muita expressão, a espiral do conhecimento. Então é uma coisa que está sempre em mudança. E a gente falou muito, e acho que você também, como trabalha em escritórios, né, como prestadora de serviço, como fornecedora, parceira, você deve perceber muito bem que quando a gente fala em conhecimento, existem conhecimentos que são altamente estruturados, eles são externalizados, né? Existem conhecimentos que eles são muito implícitos do indivíduo, e aí é um conhecimento tácito, e existe aquele conhecimento que ele é externalizado. Quando você externaliza um conhecimento, você tem o que em si? Você tem um livro, você tem uma apostila, você tem um vídeo, você tem uma tese, você tem uma palestra, então você tem exatamente aquilo que a gente mais chama de um conhecimento explícito, ele está claro. Mas existe muito conhecimento, e o melhor do conhecimento é aquele que é tácito, é aquele que está dentro do indivíduo e que você precisa fazer o possível para poder externalizar, para torná-lo exatamente um conhecimento explícito. E aí a gente entra num terceiro conceito, quer dizer, nós conceituamos o que é gestão do conhecimento, conhecemos o que é o dado, a informação e o conhecimento, falamos daquilo que é o conhecimento tácito explícito, e agora tem que falar do ciclo, de como se dá o conhecimento. O ciclo se dá de uma maneira bastante interessante. A primeira coisa, o primeiro momento do ciclo é quando você gera a informação. Então, gerou a informação e destacou o indivíduo. Como é que eu externalizo aquilo que está tácito? Eu tenho que torná-lo, eu tenho que codificar. O codificar é você usar a melhor estratégia, a melhor ferramenta para você dar acesso a essa informação. Uhum. Você dando acesso a essa informação, você está disseminando uma informação nova, que para outras pessoas vai ter significado também. Essa pessoa, ela se apropria dessa informação, e aí ela gera conhecimento. Então esse ciclo é um ciclo virtuoso, que ele tem que acontecer de qualquer maneira para a informação poder caminhar. Fortalecendo mais uma vez o conceito de que o conhecimento é um ativo, ele é muito importante pensar que eu tenho que aliar esse conhecimento a resultado. Uhum. Então, assim, quando eu trabalho com gestão do conhecimento, além de eu detectar aonde estão essas formas, esses conteúdos ou essas fontes que geram conhecimento, é muito importante eu também ter claro que esse conhecimento ele faz sentido na medida que ele me gere resultados. Então, é aí que a gestão tem um diferencial. Então, não basta simplesmente se reconhecer, você tem que ter a noção clara de que ele tem que gerar resultados. Para gerar resultados, a gente entende o que seriam exemplos de resultados que eu teria. Eu teria uma maior produtividade, uma qualidade, soluções inovadoras, eu teria um diferencial competitivo. Então, essas são as formas que normalmente a gente usa para poder falar, olha como foi bom você trabalhar com gestão do conhecimento, na medida que a qualidade do seu serviço, você criou um diferencial, seu cliente te reconhece por esse diferencial. É importante falar que gestão do conhecimento está ligada principalmente à noção de inovação. Quando você vê muitos escritórios, né, que a gente lê na imprensa, escritórios que estão falando, estamos numa linha de
de inovação. E às vezes você vê que a inovação se resume basicamente em adoção de uma ferramenta, e às vezes não é só isso. A inovação é você procurar soluções diferenciadas para assuntos que já existem. Não precisa inventar a roda, ser uma coisa completamente nova, mas uma solução para um problema antigo, para uma conduta que já existia, isso já é inovação, né? E basicamente a gente percebe que quando o conhecimento, ele vem principalmente, quais são os motores que provocam, que fazem com que você busque essas questões relacionadas à prática, à adoção de gestão do conhecimento? Eu acho que tem principalmente o que toca, eu selecionei alguns pontos que na minha concepção estão mais pontualmente ligados aos escritórios jurídicos, que são as preferências e necessidades dos clientes. Eu acho que o cliente puxa muito essa questão de você ter que mudar. O próprio mercado, né? O próprio mercado, a concorrência, hoje o uso de tecnologia é um motor que não tem como você escapar dele, né? Você fazer uma reutilização de uma informação em escritório, isso é muito importante para você, a questão do tempo, né? Para você não perder muito tempo em buscar informação que já existe lá dentro. Então a gente percebe que isso acontece muito. E principalmente a necessidade que você tem de compartilhar dentro do escritório, que você tem lá aquele capital intelectual que retém um conhecimento, e uma das coisas mais importantes é como é que eu faço isso ser propagado para o resto da minha equipe. Então, quando a gente pensa nessas questões, são questões que provocam necessidades eu preciso ter uma gestão do conhecimento, né? E, de novo, a gente volta para um patamar, Simone, que é bastante importante, que é você pensar do papel que tem os administradores, os gerentes, vamos chamar assim, dos escritórios, que têm o papel de estar com foco na gestão de pessoas, né? Naquilo que a gente chama antigamente do velho e bom RH, e hoje ele está muito nessa coisa de gestão de pessoas. Então, é importante também que essas pessoas mudem no momento que entra um processo de gestão do conhecimento, ou que eles sintam a necessidade da gestão. É importante que eles tenham claro que eles estão responsáveis em criar políticas de comunicação, de como esse conhecimento se dá. Eu acho que é importante, porque nós estamos falando de pessoas, né? Não existe gestão do conhecimento sem envolver pessoas, sem envolver comunicação. Políticas que aprimorem a cultura daquele lugar, porque aquele lugar tem aquela cultura, evidentemente, aquilo que são valores para aquela cultura, né? Não os pontos ruins da cultura, mas aqueles que são os valores que agregam um diferencial. Então, a gente tem também esses administradores, gerentes, enfim, com foco em gestão de pessoas com essa visão. A memória organizacional, não no sentido celebrativo da coisa, não aquela coisa assim, para fazer porque eu vou fazer um livro, porque eu vou fazer 20 anos, mas quais os valores que perpetuaram a nossa história, que estão hoje aqui presentes, que são o nosso diferencial e que geraram conhecimento. Como muitas pessoas já nos falaram e quando conversam com a gente, eles sempre falam que quando você cria um escritório, o conhecimento está naqueles sócios que se uniram ali, eles se uniram para formar essa banca, que é esse termo tão tradicional. Essa banca ela já entra lá atrás, ela já vem por si só, pela essa união, ela já vem com um diferencial. Foram pessoas que vieram com uma forma de ver aquilo, de trabalhar, seja ele no consultivo ou contencioso, uma forma diferenciada. E por fim, é muito importante nesse RH criar um ambiente facilitador, né? Porque para uma gestão do conhecimento, o ambiente tem que ser facilitador. Pensar alternativas em que essas conversas, vamos chamar esse ambiente de aprendizagem. Por que é um ambiente de aprendizagem? Por que eu usei o termo de ciclo? Porque é sempre assim, retroalimentação. Você produz um conhecimento, você consome uma nova informação. Então, assim, você tem que ter um ambiente em que faz parte do dia a dia das pessoas entenderem que ali é um local que eu estou produzindo formas. É lógico que não é todo dia, em qualquer momento, para qualquer cliente, em qualquer caso. Mas quando acontecer isso, eu tenho que estar com meus olhos bem abertos para perceber, olha aqui, olha uma oportunidade que a gente tem, vamos olhar para isso, né? Então, isso sem dúvida é inovação, isso sem dúvida é apoio ao negócio.
Outro aspecto importante que a gente tem que falar sobre quando pensar em gestão, principalmente em níveis de benefício, uma outra questão no momento de você fazer uma adoção, uma implantação de um projeto de gestão do conhecimento, né, de você ter como prática a adoção dessa metodologia, né, porque na verdade não é mais só metodologia, é você adotar como uma prática e um valor. Então você tem que entender que você está lidando, é como você está olhar para aquilo, se eu estou gerenciando um ativo, então quais são as práticas, as metodologias que eu vou utilizar, né? E nesse momento, talvez a gente também pode falar um pouco mais à frente sobre isso, mas só dando uma palhinha agora, assim, é a sua gestão do conhecimento. Então, a sua gestão, embora tenha metodologias, práticas que são referências, existem estudos que você se baseia para isso, você tem o quê? Você tem que aquela gestão é a sua gestão, porque ela é adaptada às condições que você tem no seu escritório, né? Ou na sua realidade, ou na sua empresa, ou na sua instituição. O modelo que serve para um necessariamente não vai servir para você. Talvez você tenha que usar outro tipo de prática, uma outra metodologia. Você tenha que falar assim, nossa, mas o cara chegou lá, assim, cara, quanto que ele tinha de tecnologia para fazer o que você acha que você pode? Então, você tem que descer um nível abaixo. Você precisa ainda organizar, por exemplo, os seus documentos para isso. Você precisa ter um CRM melhor. Você precisa ter uma relação, por exemplo, de benefícios com esse seu capital intelectual, essa é uma forma de bonificação diferenciada para que você retenha. São vários aspectos que você tem que levar isso em consideração. Então, como eu posso saber, assim, vale a pena ter um projeto de gestão do conhecimento? Então, essa medição, essa mensuração, ela é muito delicada. Então, se você quiser ganho imediato financeiro, né, Simone, isso não é uma coisa que você vai conseguir a curto prazo. Mas o que se dá para medir? Que são experiências das empresas que já fizeram, que você pode colocar de 10% a 20%, dependendo dessa realidade que você tem. Você tem coisas do tipo, melhor aproveitamento do conhecimento existente, você tem ganho de tempo, porque você passou a ter ações repetitivas que podem ser minimizadas, você tem você otimiza processos, né? Você tem você consegue, e isso é uma coisa que a gente vê, você consegue obter um diferencial bem claro para os seus clientes. Isso é visível. O cliente logo percebe que você está estruturado, que você quando vai para uma reunião com ele, quando você vai apresentar uma solução, você já se preparou de uma forma diferente, né? Isso é tão interessante, entender isso como uma coisa que lhe traz benefícios, que a gente tem exemplos de várias empresas, a gente pode citar algumas, se você lembrar de alguma também fica à vontade, mas assim, que a gente conhece de mercado, ou até porque a gente já trabalha em projetos, que é a Natura, a NARC, então eu estou falando assim de coisas bem diferentes. O IPEA, a Petrobras, a Globo, a usina de Itaipu, que foi até uma das primeiras. A saúde tem se usado muito, né? A gente sabe, hoje com essa questão da jornada do paciente, trazendo expectativas, usando muitas startups, eles estão cada vez mais nessa linha de trabalhar com a gestão do conhecimento. Né? O Einstein, por exemplo, ele tem claramente uma área voltada para a inovação e para a gestão. Né? E aí, evidentemente, que você fala assim, então eles veem nessa gestão fatores de sucesso? Eles veem fatores de sucesso. Então, e coisas que a gente tem que perceber que facilitam essa adoção. Coisas do tipo, trabalhar com voluntário, então você tem dentro da sua equipe alguém que já tem esse olhar, fala, não, cara, a gente precisa registrar isso. Quando alguém começa assim, a gente precisa registrar isso, a gente precisa documentar isso. Essa pessoa é uma pessoa que está com essa preocupação de falar, ela talvez não saiba como, de que maneira, e daí a gestão ajudando muito nesse aspecto, é um voluntário para que você pense, porque em gestão você não trabalha de forma hierárquica, você trabalha de forma horizontal, né? Você envolve pessoas de camadas, funções diferentes que estão envolvidas no projeto. Você prioriza aquilo que você pode fazer. Então você fala, eu não posso fazer aquilo, mas eu vou fazer aquilo. Então o que eu posso agora é fazer um repositório digital. Beleza, você começa com o repositório. Outro já está num patamar que está trabalhando, você leva uma tecnologia
que junta gestão com inteligência artificial, que a gente está vendo muito na saúde. Então, é outro patamar, mas cada um no seu patamar. E principalmente envolver as lideranças, né? Que é o que a gente acha que é o mais assim importante de tudo, envolver a liderança. Então, assim, dei uma passada bem rápida, não sei se foi tanto, naquilo que poderia ser os conceitos mais básicos, então os conceitos de o que é a gestão, como trabalhar com a informação, que fatores estão ligados à gestão quando eu penso aplicar eles numa empresa, numa instituição. E aí até eu queria te fazer uma situação inversa, te fazer uma pergunta. Eu queria saber, assim, como que você, de que maneira mais você analisou, pensou e como você vê que a gestão do conhecimento pode ser aplicada nos escritórios jurídicos? Então, pela nossa experiência, inclusive de implementadores de software de gestão de informação, o que a gente percebe é que o software por si só já não está satisfazendo mais. Assim como você disse, né, dentro do mercado do segmento jurídico, nós temos escritórios em diferentes fases. Eu tenho clientes que estão implantando um repositório de documentos agora e tem clientes que já faz gestão de talento de forma primorosa há anos. Tá. Considerando que é um mercado bastante diferente na maturidade de gestão, o que percebo e o que fez a gente conversar sobre isso é isso, assim, o que falta para um sistema dar conta da organização da informação. Não basta eu colocar um GED, por exemplo, e tudo vai se resolver. Então, assim, o que a gente percebe? Que falta a política e a gestão sobre essa informação. Porque quando a gente coloca só o sistema, a gente está de forma registrando. Mas a gente não está fazendo gestão sobre isso. O que eu vou aproveitar de melhor, o que eu consigo compartilhar, qual é a estratégia daquele escritório e, ligado à estratégia, que tipo de conhecimento eu tenho que mapear para disseminar. Então, assim, os clientes, de forma imediata, eles ficam satisfeitos, mas ao longo do tempo, o resultado disso parece ser menor do que a expectativa. Por quê? Porque, também como já foi dito, o escritório, por natureza, é um ambiente que gera conhecimento o tempo inteiro. Então, assim, e cada pessoa, cada advogado, cada colaborador é um ativo de informação. Então, como que eu reúno pessoas e tecnologia? Então, eu acho que o grande desafio hoje, em escritórios, assim como nas outras empresas citadas, assim, como que a gente consegue trazer com essa tecnologia o resultado esperado em relação à gestão de conhecimento, ao fortalecimento da marca, à gestão de talentos, a ideação, né, de que forma que eu inovo. Então, esse eu acho que é o grande desafio e, ao mesmo tempo, benefício, porque o escritório, ele já é um ambiente de aprendizagem. O que eu percebo é que falta registrar esses momentos. Então, assim, já há uma preocupação, como que eu vou reter aquele advogado que tem a excelência profissional que faz a marca do meu negócio. Então, a preocupação ela é existente. Agora, quais são as ações? De que forma que eu registro? Ou quando chega um caso novo no escritório, eles agem de forma compartilhada. Tem uma equipe que vai receber aquele caso e que vai estudar e que vai fazer pesquisa. Mas, acabando o caso, o que fica? Né? Então, assim, foi registrado, teve lições aprendidas, como que outra equipe pode absorver a experiência daquela equipe? Então, a transferência do conhecimento que eu acho um ponto delicado. Eu acho que você tocou em questões bem assim, que se a gente fosse colocar palavras-chave para isso, você tem uma produção, né? Que a produção existe, ela está lá, mas existe uma coisa que é também o conhecimento intelectual, porque eu não posso falar em gestão, não dá para você só focar no repositório. Exatamente. Você tem que pensar que são pessoas que estão gerindo, e todo dia está acontecendo, talvez não vamos exagerar, depende do tamanho do escritório, mas tem escritórios, quando você pensa em grandes escritórios, que você tem várias áreas de atuação, e posso dizer que todo dia está acontecendo alguma coisa em uma área, né? Com certeza. Então, será que eu não consigo registrar 365 alterações diferentes no escritório no ano? É capaz de eu poder registrar, uma coisa que são modelos, que são referências. Então, eu tenho essa questão da produção, a questão intelectual, eu tenho a questão das influências externas, né? Que seja a tecnologia, que seja o mercado, seja a normatização legal, enfim, a história dos clientes, né? Que a história dos clientes também eu acho que tem que trazer muito essa, e quando você vê várias
empresas que trouxeram as pessoas, os seus consumidores, vamos supor, quando pensa em indústria automobilística, que você tem situações em que hoje o cliente, quando vai lançar um carro, ele já conversou com o mercado, com o cliente, para saber como é que... Então, existe uma inteligência de todos os setores aí para dar essa informação, né? Então, a gente não pode só pensar que é na biblioteca, que está a informação, não adianta fazer o clipe legalzinho. Quer dizer, como que eu faço? E você tocou no ponto que eu acho que é a transferência. A transferência dentro da gestão do conhecimento é a grande coisa, é onde tem o conhecimento. Quando eu consigo, naquele nosso ciclo, né, eu gerei, eu codifiquei, né, virou um repositório, eu disseminei, mas eu preciso que alguém se aproprie disso. Tem que ocorrer essa transferência. E você falou uma coisa mais importante, que é o mapear, que é a primeira ação. Por isso que, voltando lá, o seu modelo é o seu modelo, porque você tem que fazer em cima do mapeamento, quer dizer, em cima de uma realidade. Não pode vir um modelo externo e pronto, ele não vai funcionar. Se pensar dessa maneira, é por isso que só a ferramenta, ela não dá conta disso, né? Então, aí você tem questões do tipo que as pessoas me falam, mas vocês estão falando até agora, mas existe alguma maneira de fazer uma medição? Aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Existe dentro de projetos, né, de processos de implantação de gestão do conhecimento, aquela sigla em inglês que a gente fala, ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, e quando você fala em gestão, você tem que pensar o seguinte, você nunca vai ter nada em gestão do conhecimento, que seja um retorno imediato. Você tem um retorno de médio a longo prazo. A médio prazo, você vai ganhar tempo, você vai ganhar produtividade, você vai perceber. E às vezes isso se confunde muito com a tecnologia. Concorda, Simone? Às vezes depende do que você colocar como ferramenta, mas uma ferramenta de CM, você vai ganhar às vezes em tempo, em produtividade. Mas é isso só que eu quero? Eu estou falando da minha informação e estratégia, eu estou falando do meu ativo? Eu acho que não é bem isso. O que você vai ganhar a longo prazo, e aí é o melhor, é quando você consegue exatamente fazer com que as pessoas percebam que você tem um diferencial. Então, é quando o seu cliente lá fora, quando o mercado, e aí você não vai conseguir em médio prazo, nem curto, ele vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer. Nós estamos falando de uma formação, você está querendo que a sua equipe vai absorver a gestão do conhecimento como uma prática diária, né? Então, e transferir, que é a nossa grande questão, para o negócio. E aí a gente são questões que a gente sempre fala de que como também você percebe essa produtividade. Você percebe no treinamento de novos colaboradores, quer dizer, quando você entra lá um novo estagiário, um novo advogado, um novo profissional na sua área administrativa, porque também a gente tem que pensar o seguinte, os escritórios, eles inovam em administração também, né? A gente pensa muito na produção intelectual jurídica, mas você pode pensar em inovação quando você fala em administração de escritórios, que às vezes são coisas que eu vejo que hoje a gente lê muito na imprensa, essa preocupação de serem producentes, deles terem gestão como se fossem empresas, né? Cada vez mais. Então você pode ter modelos também de inovação nesse aspecto. Quando você fala de aumento da produtividade, são maneiras que você tem de melhorar com a gestão, a redução de retrabalho, acho que talvez seja uma das coisas que mais ganha. O tempo aí é um fator de curto prazo, né? E menos perdas na rotatividade, que aí é a delicadeza do assunto. Que você tem um talento, você tem um belo de um capital intelectual, e esse capital intelectual, esse seu talento, ele deixa o escritório. Se isso acontece, eu acho que a gente já teve, nós vivemos uma experiência, né, no escritório, em que a gente praticamente viu uma área toda sair de uma área inteira e nascer, assim, do dia para a noite. E aí aquele escritório se ressentiu muito das perdas, eu acho, daquilo, né, o sócio da área ficou bastante preocupado, fragilizado, não só com a perda das pessoas, das relações pessoais, mas também da perda do cliente, da perda do conhecimento que foi com aquele pessoal. Se você tem um processo de gestão do conhecimento, a pessoa vai sair, ela vai levar todo o aprendizado que ela teve, provavelmente, ela vai aplicá-lo, mas você concorda que você também vai ficar? Então essa talvez seja a grande diferença. Quer dizer, quando eu penso em projetos de gestão, eu penso muito nisso, quer dizer assim,
Porque o conhecimento ele é compartilhado, não há como você enclausurar. Senão ele nem acontece. Senão ele não acontece, é uma premissa, né? Ele tem a questão da disseminação. Então, se esse talento saiu e levou, maravilha, mas você tem uma certeza que você também ficou. Então, muitas vezes a gente vê isso em empresas que saem profissionais que simplesmente levam o que estavam no seu, na sua cabeça, ou às vezes levam em documentos também e não deixam nada, e aí aquele negócio praticamente esmorrece e tem que nascer todo, começar todo, nascer tudo, é como se eles que todos renascer. Os processos, né? Todos os processos novamente. E aí a gente tem algumas ações de gestão do conhecimento, você fala, você falou então em você ter o retorno do investimento, mas na prática, né, que talvez para as pessoas que estão participando aqui com a gente, nos ouvindo, nos vendo, ficam pensando, mas que práticas são essas que você faz, além de você ter ferramentas? Nós vamos deixar só um tópico para a ferramenta, mas a gente está falando de registros, quer dizer, como é que eu retenho, como é que eu retiro essa informação, como é que eu codifico essa informação e a transformo em registro. E várias ações que são, desde a base tradicional de uma base de conhecimento, né, expertises, que são falando de pessoas e de conteúdo. Eu posso falar de comunidades de prática, então quando você tem um assunto dentro, por exemplo, do escritório, que eles dominam praticamente, eu posso ter exatamente uma comunidade de práticos que divulga esse assunto, que melhora, que traz gente para fazer, que conta como faz, né? Eu tenho a disseminação do conhecimento através de ferramentas que você pode ajudar nesse sentido. Eu posso trabalhar com lições aprendidas, principalmente quando eu estou, porque a questão da aprendizagem é uma coisa super importante. Eu posso fazer programas de mentoring, eu posso fazer registros de storytelling. O que é o storytelling? Então, é você pegar esse, que é o lado mais saboroso, né? Vamos dizer assim, é o conhecimento contando uma história de uma pessoa que viveu aquela experiência num cliente, numa situação, que vai desde o momento que ele pegou o avião e chegou atrasado, quer dizer, é muito saborosa e é uma forma de percepção e é uma forma de aprendizagem rápida, muito rápida, né, do storytelling. O repositório digital, que muito parece com a base de conhecimento. Você rever as suas práticas, os seus processos é uma maneira de você também melhorar o conhecimento e principalmente é você se decidir em criar um setor para fazer gestão do conhecimento. Então, na prática, são coisas que a gente foi citando aqui agora e que mostram exatamente essas situações. Então, a gente está falando de coisas gostosas, coisas não tão gostosas, e tem falando de coisas não tão boas também agora. E assim, eu encontro barreiras para fazer projetos? Eu encontro. E mais uma vez, pensando nos escritórios em especial, eu fiz seleção daquilo que eu acho que é o mais importante, que quando eu penso em escritório, até pela experiência que já trabalhei em escritório, imagina um escritório que não é tão pequeno, ele ocupa mais de um estado no Brasil, ou mais de uma cidade, a questão da distância geográfica, né? Se você garantir essa questão da aplicação, isso é impossível? Não é impossível, mas pode ser uma barreira se não for bem trabalhado, né? Existe a questão das diferenças culturais dentro de uma banca, pessoas que vieram de práticas diferentes, com culturas diferentes. Então, numa gestão, você está trabalhando aquilo como ativo, isso também pode ser uma dificuldade a ser trabalhada. A questão de você fazer, porque é um esforço, você tem pessoas ali que estão trabalhando para trabalhar com um ativo, né? Então, você tem que pensar também nas formas de reconhecimento e recompensa. Então, são questões delicadas que você tem que pensar. E aí a gente chega num ponto, Simone, que eu gostaria também de novo de voltar a falar com você e perguntar, porque a expertise da ATS está muito ligada ao atendimento que vocês têm com os clientes, com os escritórios, né? Existem, assim, de uma maneira bem, para que um público mais leigo, as pessoas de modo geral entendam, ferramentas, ou assim, soluções, softwares que a gente pode usar e que, de uma maneira ou outra, eles podem contribuir para um projeto de gestão do conhecimento? Eu acho que, como a gente já falou, a gestão de conhecimento tem um tripé, né? É uma estratégia, são pessoas e tecnologia. Eu acho que sem um dos três, ela não acontece de forma plena.
Tem tecnologias, hoje, se a gente for falar no jurídico, existe um termo chamado Lautech, que são empresas que diariamente estão criando soluções novas, específicas para o jurídico. Existe outro termo que é muito usado, que é transformação digital, ou seja, como eu transformo o seu escritório, que é analógico, em digital. E isso vem com forma de avalanche, né? Desde que a justiça começou a digitalizar as suas informações e disponibilizar isso chegou para os escritórios, como que eu trabalho com todos esses dados que se transformam em informação e como eu me aproprio deles. Então, eu acho que tem algumas categorias de soluções que dão base para isso, e a primeira delas é a mais conhecida, apesar de muitos escritórios ainda não ter, que é um ECM, ou conhecido no Brasil como a gente chama de GED, que é o repositório para você organizar os seus documentos, e aí depois que eles estiverem organizados, você começar a selecionar. Essa diferença, né? Então, assim, o que é um bom parecer, o que é um bom modelo, quem é o produtor específico de um assunto, isso você só consegue depois que essas informações estão registradas. A gente tem hoje automação de processos. Então, automação de processos são softwares que você automatiza, em princípio, atividades repetitivas. Então, assim, você consegue liberar o advogado, que é um ser pensante, de atividades burocráticas, que é muito comum no escritório. Preenchimento de planilhas, cadastros, fornecimento de informações para o seu próprio cliente. Os tais relatórios, Então, tudo isso você consegue automatizar. Uma tendência que agora até está sendo bastante solicitada é a automação de produção de documentos. Então, dentro da linha de automação de processos, a gente pode destacar a automação de elaboração de documentos. Nossa. E isso é uma fase, um software que só funciona se eu tiver o autor daquele documento para trabalhar com a gente. Então, aí é bem um processo de gestão de conhecimento. Sei lá, uma área de contratos, por Exatamente. exemplo. Eu preciso que alguém me dê o como fazer um contrato, quais são as variáveis, o que é informação relevante para a gente conseguir parametrizar aquele software a ponto de o conhecimento estar traduzido em questionário. Caramba. E aí qualquer pessoa pode conseguir elaborar um contrato, mas o conhecimento já foi extraído e registrado e assegurado, porque ele pode ser alterado a qualquer momento. Outros Nossa, tipos tem muitas coisas que você pode Existem acumular. muitas coisas. E a tecnologia hoje já não está tão cara, então isso daí é coisa para grandes escritórios. Não mais. Isso é um dado então, super interessante. de acordo também com a concorrência, você conseguiu ter vários softwares, várias opções. Outra linha, eu acho que é a de busca. Então, a gente tem hoje bastante ferramenta que a gente até traduz como Google interno de um lugar. Você coloca um software que vai ler todas as suas bases que você mapeou e determinou que é estratégico ou não, como uma base inteira de e-mails, um software de dados estruturados financeiros ou até o conteúdo dos documentos. Então, através de uma única palavra, de uma única pesquisa, você consegue rastrear todos os seus repositórios informacionais. Então, acho que essas são uma das grandes categorias que a gente pode trabalhar. Tem um pouco de inteligência artificial que está chegando. Que o pessoal fala muito, né, no uso da inteligência. Mas que também você precisa saber exatamente onde você vai aplicar essa inteligência artificial, né? O que você quer extrair, de onde você vai ler. É uma base externa, uma base interna. Você vai combinar as duas coisas. E ela trabalha como? Na verdade, qual é o mecanismo da... É a aprendizagem. Tá. Né? Então, também faz tudo a ver com gestão, né? Exatamente. O que você quer que a máquina aprenda para facilitar. E daí, como você fala em aprendizagem, é aquilo que a gente repetiu lá atrás como conceito, de você sempre estar alimentando, né? Exatamente. No ciclo, né? Você registra, aprimora, usa, aprimora, registra de novo e assim vai. Então, eu acho que em termos de tecnologia, você tem várias opções, inúmeras, mas a recomendação é, de novo, volte à sua estratégia. Que tipo de tecnologia você vai implantar e quais são as fases e fasear esse projeto. Entendi. Acho que é isso. Bom, a gente chega à conclusão, então, que faz todo sentido, né? Eu trabalhar com gestão do conhecimento em escritórios, porque
ali, se tem o advogado, ele conhece o valor da informação, né? Vamos pensar bem. É o profissional que mais conhece. Que mais conhece, né? Você vê profissionais que têm com a experiência também de escritório, ele entende a importância do documento, a importância da informação, a importância dele ter a informação organizada. E correta, e precisa, ou talvez a informação atualizada. A gente sente, são termos que normalmente todos eles caracterizam a necessidade do fazer do dia a dia. Desse matéria-prima. Mas o que a gente não vê nos escritórios é a gestão, né? Então, assim, você vê, não existe profissional que mais reconhece, uns que talvez mais reconhecem a importância da informação. Sim. É o advogado, eu acho que os escritórios que são o local onde o grupo deles trabalha, né? As tais bancas. Então, que você tem esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo a gente sente uma necessidade de um processo que começou na década de 80, 90, no Brasil ele vem dos anos 2000, os escritórios estavam muito longe disso ainda, a tecnologia praticamente estava começando nos escritórios, né? Eu lembro os primeiros ECMs nos escritórios estão em torno do final da década de 90, começo de 2000. Então, só que depois aí dessa avalanche de tecnologia, né, Simone, que fez com que hoje a gente sente que já chegou o momento agora de gerir, né? Essas informações e esse conhecimento. Né? Como eu cuido do que está registrado, né? Isso, como eu cuido do que está registrado e das pessoas que produzem isso. Exatamente. Né? Bom, acho que basicamente, eu não sei se as pessoas puderam absorver tudo, mas enfim, o nosso objetivo aqui foi trazer o debate, né? Trazer para os escritórios o tema. Esperamos que a gente possa desenvolver um pouco mais conforme as pessoas se interessarem, não é isso? É isso. Agradeço, Cris, Obrigada, o bate-papo e muito bom. Fica aqui os nossos contatos para quem quiser tirar dúvidas, ampliar a discussão, a gente fica à disposição.